Bom dia a todos. Nós temos a nossa sessão hoje, que nós vamos discutir os aspectos da associação de alterações autoimunes à doença da síndrome displásica. Nosso residente Paulo R2 vai apresentar. Paulo, por favor, fique à vontade. Obrigado. Bom dia. Tá todo mundo me ouvindo bem e vendo os slides direitinho? Ouvindo e vendo o slide. Ótimo. Como o doutor Fernando me apresentou, sou Paulo, sou residente do segundo ano de hematologia. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre um tema que nos últimos... Aliás, cada vez mais vem tendo importância maior, que é a associação de doença autoimune e síndrome mielodisplásica, né? Na verdade, a base da nossa aula vai ser esse artigo que o doutor Fernando me apresentou, que vai avaliar realmente o impacto da concomitância de doença autoimune em pacientes com SMD e avaliar alguns resultados. A gente sabe que, assim, a SMD é um duplo heterogêneo de malignidades hematológicas, a gente vai ter uma hematopoiese ineficaz, ao longo do tempo a gente vai adquirir uma carga mutacional aí progressiva e, consequentemente, vai ter um risco aumentado de evolução para uma leucemia aguda, né? E, como eu falei, é uma doença que está em constante processo de aprendizado, cada vez mais a gente tem estudos sobre os fatores que podem aumentar a incidência de SMD, a fisiopatologia da doença, né? E ainda hoje a gente ainda tem alguns entraves, né? A gente ainda tem alguns fatores que a gente não consegue entender bem, né? E aí, muitos estudos vêm tentando avaliar esses fatores, né, para ver se realmente tem alguma relação prognóstica aí com a doença. Um desses fatores é a desregulação imune, a autoimunidade. A gente sabe que, né, então, por volta de 20 a 30% das SMDs podem ter um componente imune e algumas delas podem responder a imunomoduladores e corticoides, né? Mas, antes da gente entrar no artigo em si, só para a gente ter uma introdução básica, voltar mesmo ao início para a gente entender, só revisar o que é SMD, né? Eu trouxe aqui uma imagem, um mapa da epidemiologia, né, da incidência de SMD aí baseada aí no mundo. A gente, óbvio, que faltam dados de muitos países, né, mas a gente consegue entender mais ou menos a distribuição global da incidência da SMD aí, principalmente aqui no Ocidente. É importante a gente lembrar que a SMD é uma doença incomum, né, em crianças e adolescentes, e que a incidência aumenta com a idade. Na verdade, a idade é um fator de risco, né, para a SMD e não é uma causa, provavelmente porque isso reflete a acumulação de mutações de driver durante o tempo, né? A gente não tem, na verdade, falando aí um pouquinho dessa epidemiologia, estudos tão robustos, né, sobre a epidemiologia da SMD. O que a gente sabe também é que não há diferença entre os sexos quando eu comparo os pacientes menores de 40 anos de idade, mas acima de 40 anos de idade eu tenho uma predominância aí do sexo masculino, tá? E a grande maioria das causas de SMD são ainda de origem desconhecida. Aqui, como eu falei no início, a SMD é um espectro de uma doença que ele pode mimetizar com outras. Então, assim, às vezes o diagnóstico de SMD pode se interpor a outras patologias também conhecidas, e o diagnóstico pode se tornar um pouquinho complicado. Aqui eu trouxe também algumas diferenças e similaridades entre algumas doenças que podem entrar no espectro da SMD, né, principalmente que a gente já conhece, a anemia plásica, hemoglobinuria paroxística noturna e a própria SMD, né? Então, assim, a aula vai ficar gravada, vocês podem com calma também dar uma olhada, mas é só lembrando que, assim, o fenótipo de SMD é aquela hematopoiese ineficaz, uma citopenia refratária, onde eu vou ter aumento de células precursoras jovens, né, células primitivas, né, que normalmente eu não vou ter, por exemplo, esse aumento de células precursoras na anemia plásica, né, e aí eu vou ter uma marcada mielodisplasia, né, além da citopenia de sangue periférico, e de fatores
que podem contribuir para o surgimento de SMD é a própria idade, como eu já tinha conversado, exposição à radiação ionizante, exposição química, e, como eu falei, 20% a 30% vão ter anormalidades imunes aí associadas, que faz esse link aí com a anemia plástica, por exemplo, né? De alterações citogenéticas que a gente tem mais clássicas aí na SMD, a gente vai ter a deleção do 5, deleção do 7, trissomia do 8, deleção do 17, P, deleção do 20Q e deleção aí do cromossomo Y, e algumas mutações genéticas muito conhecidas por nós, de tanto a gente ouvir, a gente acaba que se familiariza com elas, tanto o TP53, a EXL1, TET2, o próprio DMT3A, SF3B1, tá? Entre outras mutações. Então, eu acho essa tabelinha muito interessante, porque ela vai colocar as diferenças, né, entre essas três doenças, que às vezes podem ter espectros tão similares. Bem, aqui é outra tabela, a gente não vai, obviamente, tomar tanto tempo dela, né? Mas, assim, só para a gente colocar a comparação, né? Entre a classificação da RU da quinta edição com a da ICC. Lembrando que a gente tem alguns estágios, né? Os estágios precursores, a hematopoiesia clonal, que a gente vê bastante, né? No nosso ambulatório, seja hematopoiesia clonal de significado indeterminado, a estopenias clonais de significado indeterminado, a hematopoiesia clonal relacionada à idade, né? E aí também a própria definição que vem mudando aí de SMD, seja SMD com anormalidades genéticas definidoras, SMD com pequena quantidade de blastos, deleção do 5Q isolado, e pequena quantidade de blastos e mutação do SF3B1, tá? E a mutação também da SMD com inativação bialérica do TP53. Ainda continua aquele clássico, né, de SMD com baixo percentual de blastos, SMD com aumento de blastos 1, aumento de blastos 2, a SMD hipoplásica e a SMD com fibrose. E a gente tem as características que ficam ali no meio termo, né? As neoplasias mieloproliferativas / mielodisplásicas, aí que fica no espectro entre essas duas entidades. Bem, essa figura eu acho ela sensacional, porque ela mostra como essas doenças, né, como, por exemplo, a anemia plásica e a SMD, elas têm essa interseção através dessas mutações, né, que podem ser concomitantes com ela, apesar da aplasia de medula ter um painel muito mais não clonal, um componente de autoimunidade bem exacerbado, a gente sabe que na SMD a gente está tendo, como eu falei, 20% a 30% pode ter um componente imune associado, mas na SMD a gente vai ter um padrão a mais de fatores exógenos e endógenos que podem influenciar nessa SMD, seja idade, seja hematopoiesia clonal, né, fatores químicos e físicos e sinalizadores imunes. Lembrando aqui só essas alterações que a gente tinha comentado, né, que fazem parte aí de uma interseção entre aplasia de medula e SMD, DMT3A, TET2 e ASXL1, tá? E é legal também que ele correlaciona com a própria evolução clonal, né? Da SMD para a LMA, onde a carga mutacional da LMA é bem maior, né? O nível de mutações são bem mais extensas, a gente vai ter bem mais translocações, e, na verdade, é isso que acontece. Se a gente olhar um pouco mais embaixo, a gente tem células tronco hematopoéticas que vão sofrer ação de fatores endógenos ou exógenos, e até então tudo normal, mas vão começar a produzir subclones, né? Que aí vão gerar o que a gente conhece, né? A própria chip, o CCUS, as citopenias clonais relacionadas à idade, né? E isso, de acordo com o tempo, né? Com a evolução da doença, vai adquirindo mais e mais mutações, levando a uma condição pré-leucêmica e, posteriormente, a uma hematopoiese maligna que cursa com a LMA. Essa imagem é muito, muito interessante. Depois dei uma olhadinha com calma para ver todas as mutações, porque realmente é bem legal. Bem, aqui, óbvio que eu não vou me ater, né, ao tratamento, mas esse é só um método da gente entender como é que funciona o tratamento, né, um algoritmo do tratamento da SMD, onde a gente vai dividir pelo IPSS, né, as SMDs de baixo risco, SMD de alto risco, né, as SMDs de alto risco a gente vai ter desde o watch and wait, né, observar aqueles pacientes que têm sintomas muito discretos, até tratar de acordo com
é a clínica do paciente, se aquele paciente é um paciente com mais plaquetopenia, fazer agonista de tomopoetina, se aquele paciente é um paciente com uma anemia mais importante, onde aí a importância, se lembrar sempre de dosar o nível de eritropoetina séria que a gente consegue dosar no nosso serviço. Muitas vezes a gente recebe pacientes que já estão fazendo uso de EPREX, mas não tem essa dosagem inicial avaliada. O doutor Fernando sempre bate nessa tecla da gente sempre ter que pedir o nível sério de eritropoetina, e naqueles pacientes, por exemplo, com deleção do 5, que a gente nos fazer utilizar da lenalidomida. E aí aquele já é um pouquinho mais complexo, né? Ele já vai colocar que aquele paciente com deleção do 5 que só vai responder melhor a lenalidomida caso ele não tenha deleção do 17 ou o TP53 multado, né? E a gente tem que lembrar também, no EMO a gente viu bastante isso, foi muito interessante, né? Que hoje em dia, cada vez mais, está se falando sobre o uso do luspatercept, né? Nos pacientes aí de baixo risco, e muitos estudos têm falado a respeito do uso de luspatercept com agonistas na verdade, do EPREX, né? Tem alguns estudos, por exemplo, o estudo Commons, o Trial Commons, né? Que ele comparou o luspatercept sozinho contra a eritropoetina sozinha na SMD de baixo risco, e alguns resultados preliminares têm mostrado uma tendência, né, de benefício para o luspatercept com diminuição da necessidade transfusional. Claro que isso aí ainda está precisando de estudos, mas assim, já aparece um norte aí, e a gente vem vendo aí cada vez mais o uso do luspatercept. No caso da SMD de alto risco, a gente sabe que o transplante aí é o tratamento mais adequado, mas naqueles pacientes que não conseguem realizar o transplante de forma tão rápida, ou naqueles pacientes não elegíveis, a gente vai poder utilizar os hipometilantes, principalmente a astidina e a decitabina, certo? Então, essa tabela também vocês podem olhar depois com mais calma. Vamos entrar diretamente no artigo em si, onde a gente sabe que a SMD tem uma inter-relação complexa com as desordens autoimunes e autoimunidade. E é um caminho, essa desregulação imune, é um caminho patogênico, né, na SMD. A gente tem que a ativação imune dentro das células hematopoéticas vai levar a uma ativação de vias inflamatórias, promovendo alterações genéticas, e é gatilho para a mutação nas células progenitoras, né, que vai levar a uma desregulação da hematopoiese, né, dos precursores hematopoéticos, levando a uma hematopoiese maligna, certo? E aí essa variedade, essa diversidade patogênica aqui que liga a SMD com a doença autoimune, vai gerar uma grande variedade de apresentações clínicas, né? O que torna difícil, às vezes, o manejo e até o próprio diagnóstico desses pacientes com SMD, tá? Alguns estudos já mostraram que os pacientes com doença autoimune têm risco aumentado de desenvolver SMD, e também o uso de agentes imunomoduladores são associados a um risco aumentado de desenvolver SMD relacionado à terapia, né? E vice-versa, os próprios clones mieloides malignos da SMD vão gerar um microambiente inflamatório, né? Uma carga genética e um microambiente exacerbado que podem desencadear sintomas inflamatórios, mesmo quando aquele paciente com SMD não tem uma doença autoimune sobrejacente. E aí, na verdade, esse artigo ele vem porque muitos estudos já foram feitos, mas eram estudos pequenos, estudos com resultados conflitantes que não conseguiam inferir alguma coisa relevante sobre o impacto prognóstico da autoimunidade na síndrome mielodisplásica, né? Alguns estudos vinham afirmando que era um fator de risco para o desenvolvimento e mostrava piora na sobrevida. Outros falaram que a autoimunidade não tinha nenhum impacto prognóstico na SMD, né? E acabou que ficou estudos muito conflitantes. A gente sabe que devido à prevalência de SMD, de autoimunidade na SMD, como eu falei, até 20 a 30% dos pacientes podem ter algum componente de autoimunidade associado, se faz necessário estudar melhor essa associação e tomar alguma conclusão sobre isso, para que a gente possa tratar melhor os nossos pacientes. Então, esse estudo buscou determinar se doença autoimune está associada com piora na sobrevida e de transformação leucêmica nos pacientes com SMD, tá? É um estudo retrospectivo, né? Esse estudo
ele foi feito usando a base de dados do Serum Medicare dos Estados Unidos, né? E a população do estudo eram pacientes com diagnóstico incidental de SMD entre janeiro de 2007 a dezembro de 2017, e os pacientes elegíveis eram pacientes com SMD, né, confirmada pela Classificação Internacional de Doenças Oncológicas, né, terceira edição, e deveriam ter 66 anos ou mais, com pelo menos um ano do diagnóstico de sua comorbidade. Aí, nos Estados Unidos tem a questão do seguro-saúde, né? Então, deveria ter pelo menos um ano de diagnóstico a partir do acionamento do seguro-saúde. Bem, as variáveis são importantes a gente lembrar. Foram identificadas 31 doenças autoimunes pré-existentes. As doenças, até vou mostrar na próxima tabela, que eram validadas pela Classificação Internacional de Doenças, né? E aí, como é que eles viam, né, se o paciente tinha doença autoimune prévia ao diagnóstico de SMD? Nos pacientes internados, como eu falei, pela solicitação, pela entrada do paciente pelo seguro de saúde do diagnóstico, precisava ter uma ou mais solicitação do paciente pelo seguro de saúde em pacientes internados, ou em pacientes ambulatoriais, 2 ou mais solicitações via seguro de saúde, tá? Essas solicitações deveriam ter pelo menos 30 dias de intervalo e pelo menos 12 meses antes do diagnóstico de SMD. Quando a gente falar de tratamento imunossupressor, eu estou falando de exposição a anticorpo monoclonal, exposição aos demais, né, que são aquelas drogas antirreumáticas modificadoras de doença, e os glicocorticoides sistêmicos. Quando eu falar de dependência transfusional, estou falando de 2 ou mais transfusões de concentrado de hemácia ou concentrado de plaquetas dentro de 8 semanas de diagnóstico de SMD. E quando eu falar de tratamento com hipometilantes, eu estou falando de pelo menos um ciclo de decitabina ou azacitidina, tá? Essa aqui é o desenho da população do estudo, né? Os pacientes do banco de dados eram 30, portadores de SMD eram 30.628, foram excluídos aqueles que não eram elegíveis, e aí desses ficaram 15.227, onde 12.785 não possuíam doença autoimune e 2.442 possuíam doença autoimune. Tá? Isso aqui é extremamente importante, vamos prestar atenção que essa aqui é a estratificação de risco pela histologia dos pacientes com SMD. A gente vai ter que tomar conclusões bem interessantes através dessa tabela. Então, vamos lembrar só que risco baixo, baixo risco, anemia refratária com sideroblastia de anel ou anemia refratária. Risco intermediário seria citopenias refratárias com displasia multiliagem, SMD com deleção do 5Q isolado e SMD não classificável, né? E alto risco, anemia refratária com excesso de blast, anemia refratária com excesso de blast em transformação, classificação um pouco mais antiga, mas para a classificação que o estudo utilizou, tá certo? Então, vamos prestar atenção, risco baixo, sideroblastia de anel e anemia refratária. Bem, qual é o desfecho primário? Desfecho primário sobre a vida global, tempo entre o diagnóstico de SMD até morte por qualquer causa ou fim de segmento, tá? E desfecho secundário, progressão para leucemia aguda, certo? Bem, dos resultados, o que a gente pôde observar? A gente, nessa tabela, a gente vê que 16% dos pacientes com SMD possuíam doença autoimune, né? Dos 15 mil pacientes totais, a gente tinha aqui 16% tinham doença autoimune. E a doença autoimune mais prevalente era artrite reumatoide, tá? Houveram inúmeras outras doenças, como a gente já tinha falado, 31, né? Sjögren, lúpus, polimialgia reumática, até com uma quantidade considerável, em torno de 10%, né? Doenças autoimunes, como anemia hemolítica, artrite gigantes e outras doenças aí com a menor prevalência. Mas a artrite reumatoide foi a doença mais prevalente aí quando eu relaciono SMD à autoimunidade, tá? Bem, gente, o que a gente pode perceber? Essa tabela aqui é interessantíssima. Ele vai comparar os percentuais de pacientes com doença autoimune e pacientes sem doença autoimune. A gente percebe que os pacientes com doença autoimune, gente, isso com significante estatístico, eram pacientes mais novos, pacientes do sexo feminino, pacientes brancos, tá? E pacientes, você pode perceber que pacientes com mais dependência transfusional, tá? Não teve diferença quando eu comparo o risco histológico, né, com a presença ou não de doença autoimune. Então, aparentemente, não teve uma prevalência maior de determinado risco histológico nos pacientes com doença autoimune prévia, tá? E também
A prevalência de tratamento, seja com hipometilantes, seja com transplante de medula óssea, também foi similar entre os grupos. Mas ficou bem claro esse perfil epidemiológico mais jovem, esse perfil de mulher, né, que também se assemelha muito ao que a gente sabe das doenças autoimunes em geral, né? Mas é interessante notar que não teve tanta diferença entre a presença ou não de determinado risco histológico. Isso é de maneira geral, quando eu relaciono apenas SMD e autoimunidade. Já já vocês vão entender por que eu estou falando isso. Bem, a média de follow-up foi 19 meses, 82% dos pacientes foram a óbito e 12,3% dos pacientes se transformaram, tiveram transformação para a leucemia mieloide aguda durante o acompanhamento e, inicialmente, não houve diferença estatística na sobrevida global entre os dois grupos. Houve uma sobrevida média de 22 meses. Porém, a gente tinha no corte, a gente tinha diferença significante em algumas variáveis muito importantes, né, que poderiam afetar a sobrevida global, incluindo idade, sexo, a carga de comorbidade. Então, a gente precisou desenvolver modelos de regressão ajustado para identificar, né, uma verdadeira associação entre doença autoimune e sobrevida. Então, aí foi feito, né? Eles fizeram esse modelo de regressão ajustado e tiveram conclusões diferentes no tocante à sobrevida entre os dois grupos. E eu vou colocar agora na tabela. O que a gente pode observar aqui, gente? A gente pode observar uma redução do risco de morte nos pacientes com doença autoimune, por volta de 11%. Então, doença autoimune, quando associada a SMD, se mostrou com significância estatística numa redução do risco de morte de aproximadamente 11% aí nos pacientes com SMD, tá certo? É interessante notar também que pacientes, obviamente, mais velhos tiveram femininos tiveram também uma redução do risco de morte, tá? Mas, e os pacientes com SMD de risco intermediário a alto, eles tiveram uma piora na sobrevida global, mas isso, obviamente, já é sabido, né? Pacientes com mais dependência transfusional também tiveram maior risco de morte aí, no tocante a SMD, tá? E os pacientes mais velhos também, obviamente, tiveram maior risco de morte. Porém, quando a gente coloca o risco de progressão para LMA nos pacientes com SMD, né, a gente também pode observar que os pacientes, obviamente, de risco histológico maior vão ter uma progressão maior para SMD. Isso eu não estou falando de doença autoimune, estou falando de SMD no geral, e bem como os pacientes também que tiveram dependência transfusional vão ter um risco maior de progressão para SMD, certo? Essa tabela aqui é a tabela que eu queria chegar. Aqui é o risco de transformação para LMA quando associado à doença autoimune, ou seja, naqueles pacientes com SMD, com doença autoimune, o que é que o estudo percebeu? Ele percebeu que nesses pacientes, ou seja, de novo, SMD e doença autoimune, pacientes com risco histológico baixo tinham um maior risco de progressão para LMA. E isso não teve significância estatística quando eu peguei os pacientes de risco intermediário e alto risco, certo? Então, só sintetizando, idade avançada, sexo masculino, terapia imunossupressora, alto risco histológico e dependência transfusional foram características associadas com a piora na sobrevida, tá? Uso de hipometilantes foram associados com redução de mortalidade e o grande da questão, doença autoimune pré-existente ao diagnóstico de SMD foi associada a uma redução de 11% do risco de morte, tá? E, como eu falei na tabela, doença autoimune foi associada a um aumento do risco de transformação para LMA nos pacientes de baixo risco histológico e não houve associação nos grupos de alto ou intermediário risco. E aí ficou o questionamento de por quê, né? Talvez esses grupos de baixo histológico, eles tenham uma sobrevida maior e adquirem uma carga mutacional aí durante a vida, e aí tem uma progressão maior do que os de risco alto ou intermediário, que vão ter uma sobrevida menor, e acabam que eles possam ter uma maior chance de transformar para LMA, dado esse caráter inicial
mais indolente da doença, tá? Mas o artigo ele não deixa tão claro, ainda faltam estudos que possam entender melhor. E no final a gente vai ver que teve um resultado conflitante, que o artigo não conseguiu inferir nenhum dado para explicar melhor essa associação, e vamos precisar de mais estudos que possam nos esclarecer determinados fatos sobre essa relação. Aqui são as curvas de sobrevida, né? Em geral, a gente vê que os pacientes com doença autoimune tiveram uma melhor curva de sobrevida, tá? E aqui são três curvas, onde a gente vê que nos pacientes de baixo risco histológico, que é a primeira curva, a gente teve significância estatística e um aumento da incidência de LMA nesses pacientes desse baixo risco histológico, que a gente não pôde observar nas outras duas curvas, que eram de risco intermediário ou risco baixo, tá? Então, sintetizando, o que a gente tem? Pacientes com SMD e doença autoimune são prevalentes, são pacientes mais jovens, são pacientes sexo feminino, pacientes brancos, tá? A doença autoimune pré-existente é um fator prognóstico positivo com redução de 11% no risco de morte, e na SMD de baixo risco, né, nos pacientes com doença autoimune, deixando bem claro isso, há um aumento de 1,9% no risco de evolução para LMA, beleza? A gente sabe que, então, assim, muito do que eu já conversei, né? A inflamação sistêmica é um espectro aí entre a SMD e a doença autoimune, né? A inflamação sistêmica resultante de autoimunidade é um fator de risco para a SMD, e a SMD é relacionada a uma atividade inflamatória em excesso que promove a autoimunidade, tá? Como eu falei, a prevalência de doença autoimune nos doentes com SMD é elevada. Aqui no artigo ele colocou como 16%, né? Então, é algo relevante, é algo que merece ser estudado, é algo que a gente precisa inferir para poder impactar de forma positiva os nossos pacientes, tá? Estudos anteriores apresentavam resultados conflitantes, e esses foram uns estudos pioneiros que conseguiram inferir alguns dados relevantes sobre o prognóstico desse perfil de pacientes que é tão prevalente, né? Então, a prevalência de doença autoimune impacta de forma favorável na sobrevida dos pacientes com SMD, e esse impacto foi independente da exposição a anticorpos monoclonais, glicocorticoides ou de MARDs, né? Não houve relação da presença de autoimunidade ou exposição ao tratamento com a incidência de LMA, né? Mas nos pacientes de baixo risco histológico, na presença de autoimunidade, eu teria um risco maior de possuir, de progredir para LMA, tá? Claro que o estudo teve algumas limitações, né? É um estudo retrospectivo, então sempre tem uma possibilidade de classificações equivocadas, tanto quanto ao diagnóstico de SMD quanto de doença autoimune, principalmente porque eram estudos baseados na reivindicação de pacientes ao seguro-saúde no banco de dados, né? Isso pode levar a uma subestimação da prevalência de doença autoimune, alguns pacientes que não poderiam ter pontuado aí no seguro-saúde, tá? E o estudo, ele não, como eu mostrei lá no início, né? A gente tem um espectro de doenças muito intercalados, né? Uma interseção importante entre algumas doenças, e o estudo não levou em consideração isso. Nem os fenômenos autoimunes restantes da SMD, né? Aquela SMD que tem um componente autoimune mais exacerbado, nem o próprio surgimento de clones malignos relacionados a um fenótipo de aplasia medular, né? Aquela aplasia medular que vai progredindo aí com a formação de clones, tá? E óbvio, como a gente viu também lá no início, naquela tabelinha inicial da interseção, a gente tem um perfil citogenético e um perfil molecular bem importante que é fator prognóstico claro aí nos pacientes com SMD, e a gente não teve como obter dados sobre isso. Então, essas são as limitações do estudo. Para concluir, relembrando, a presença de doença autoimune foi associada a uma redução de risco de morte nos pacientes com SMD. De acordo com a estratificação de risco histológico nos pacientes com SMD e doença autoimune, a gente tem um risco de transformação leucêmica diferente, né? E, como eu falei lá no início, que tinham resultados conflitantes, né? Pacientes de baixo risco, na presença de autoimunidade, possuem maior risco de transformação para LMA, porém tem menor mortalidade, né? Isso aí o estudo não conseguiu inferir uma conclusão. Por isso, ele fala que precisam de mais estudos para entender melhor o porquê dessa transformação. Talvez os pacientes de maior alto risco histológico, eles
progridam, evoluam a óbito mais rápido, e os pacientes baixos eles têm uma sobrevida maior até a transformação leucêmica, que aí, quando chegar na transformação leucêmica, pode ser que essa curva aí, que evolua a óbito, seja um pouco mais acelerada, tá? Mas o estudo fala que não, que faltam dados, os estudos ainda estão estão avançando para tomar conclusões mais assertivas. E lembrando que clones neoplastas associados à autoimunidade podem ter fenótipos menos agressivos devido a um perfil mutacional distinto. Isso a gente não tem como inferir de forma tão clara porque faltou essa avaliação aí no estudo. Talvez em estudos futuros a gente consiga inferir melhor sobre esses outros fatores citados. Bem, pessoal, era curta, mas muito obrigado. Deixo aí para discussão, para comentários. Agradecido. Paulo, muito obrigado pela excelente apresentação, bastante clara e que traz uma discussão que eu acho que é muito importante, porque, primeiro, a gente tem duas situações, né? A gente tem se você puder descompartilhar, Paulo, é melhor. A gente tem uma situação em que você tem aquele indivíduo que já tem mielodisplasia diagnosticada e que desenvolve alterações autoimunes, como um FAM positivo, cumbis direto positivo, outros marcadores positivos de autoimunidade, e na maioria das vezes esse cenário é um cenário por exemplo, de títulos baixos de FAM, sem uma expressão de anti-SM, ou mesmo de anti-RO, anti-LA, que é SSA, SSB, e isso muda dependendo da epidemiologia, então fala-se entre 10% e 20%, e em termos das questões epidemiológicas, tem trabalho indiano que fala em percentuais mais altos. Acho que está dando um pouco de eco, né, pessoal? Não sei se... Acho que está... Não sei se melhorou agora, né? Então, esse é um ponto. E o que esse trabalho traz, que é muito interessante, é uma avaliação com as alterações de doenças autoimunes associadas, né? Que aí é um cenário diferente. O indivíduo tem a doença autoimune, né? E aí, como ele colocou claramente, prioritariamente a artrite reumatoide, né? Como uma das mais frequentes, e aí esse indivíduo vai ter uma associação com mielodisplasia. É muito difícil esse diagnóstico. Agora mesmo na enfermaria a gente está com uma paciente conjunta aí com a reumatologia. Eu queria até que a Laís faça um breve relato do caso. Eu pessoalmente estava vendo a aula do Paulo e me lembrando que há muitos anos atrás a gente até publicou e apresentou isso no congresso. Eu atendi uma moça em volta de 20 anos e que tinha uma citopenia, que veio com um FAM com um título baixo, e nós atribuímos a uma mielodisplasia com alterações autoimunes. E ela teve um segmento ao longo de anos, então segui essa moça por mais de 2 ou 3 anos, e o título foi aumentando. Na ocasião, as primeiras consultas, ela já passou com a reumatologia. Aquilo era tudo muito novo, eu estou falando de início dos anos 2000, e a reumatologia disse, não, isso aí não é lúpus. Até que um belo dia, ela retornou para uma consulta com um título de FAM bem mais alto, e mesmo assim a reumatologia continuou dizendo que não era lúpus, e passou mais um tempo e ela fez uma nefrite. E aí, nessa altura, ela foi caracterizada como lúpus, e ela é seguida como lúpus até hoje. Eu tenho um seguimento dela até hoje. Outro caso muito emblemático, que é do nosso ambulatório, da quinta-feira, é uma paciente que eu acompanho há mais de 20 anos, e que ela tinha só fenômeno de Renault
tinha um FAM também positivo, um título muito baixo, um padrão não típico de lúpus, padrão homogêneo. E essa senhora demorou anos a fio. Ela ficou com uma citopenia clonal de significado indeterminado, a citogenética era normal, a avaliação molecular do NGS era normal, e agora, por último, ela realmente ela está com uma mielodisplasia e nunca desenvolveu doença autoimune. Então, eu queria pedir à Laís que ela pudesse relatar esse caso que a gente está acompanhando, que eu acho que ilustra bem o que a gente está discutindo hoje aqui. Pode falar, Laís, por favor? Olá, bom dia. Dá para me ouvir direitinho? Muito bem. Pronto. Primeiro, parabenizar a aula do Paulo, né? Excelente. E, assim, achei um tema extremamente relevante. A gente está com esse caso na enfermaria, mas a gente já viu outros casos, em outros momentos no parecer, dessa interseção doença autoimune / síndrome mielodisplásica, né? E, assim, tem muita coisa que ainda precisa ser estudada, esclarecida. Mas a gente está com um caso de um paciente de 46 anos, previamente rígida, sem comorbidades, que evoluiu com um quadro de plaquetopenia grave. Ela chegou na UPA com 1.000 plaquetas, e aí foi até transfundida no momento inicial e depois transferida aqui para o hospital. A gente primeiro acompanhou como parecer, quem viu primeiro foi o Guilherme. Foi tentado corticoterapia, ela fez duas vezes a Dexa 40mg 4 dias, foi tentado imunoglobulina também, sem uma resposta muito satisfatória. Ela nunca ficou com a plaqueta ali maior do que 30 mil, é sempre em torno de 20 e poucos, 19 mil, 20 e poucos mil. E na avaliação medular, ela tinha um mielograma que não via nenhuma displasia, mas ela tem um cariótipo com algumas alterações. Eu não vou me recordar agora de cabeça exatamente quais são essas alterações, mas é um cariótipo complexo, assim, que a gente não conseguiu associar exatamente ainda do que se trata, mas a gente pensou em alterações em citopenias clonais de significado indeterminado. A gente avaliou se não podia ser um SAICOS, né, sem a displasia presente no mielo. Ela tem uma biópsia que avaliou que poderia ter uma biópsia de medula que poderia ter displasia, mas não quantifica essa displasia, e no mielo a gente não vê displasia. E é uma paciente que tem um FAM reagente num padrão que é um padrão que parece ser de autoimunidade, mas não tem outros achados sugestivos clínicos, né? Sintomas clínicos sugestivos de doença autoimune. Então, um diagnóstico difícil. A reumato considera a possibilidade de ser uma plaquetopenia secundária a alguma doença autoimune, mas não justificariam essas alterações que ela tem no cariótipo. E a gente está seguindo ela. A nossa proposta foi inicial trombopag, ela já iniciou, e a plaqueta está se mantendo ali em torno de 20, 22, 24 mil, mas está sem necessidade transfusional no momento. E a gente está avaliando se ela responde melhor ao trombopag, para a gente poder dar seguimento para ela. Se o doutor Fernando quiser comentar mais alguma coisa, ou o Guilherme. Eu queria comentar assim, Laís, pegar o gancho do que você colocou. Na verdade, a gente tem uma doente com plaquetopenia isolada, né? Não é isso? Isso, correto, plaquetopenia isolada. Que a princípio a hipótese era uma trombocitopenia imune, né? Isso. E que não teve uma boa resposta, nem a corticoide, nem a imunoglobulina, e que fez um mielograma e que não tinha displasia. E aí você não tendo displasia, você abre a possibilidade de ter do inglês, o ICOS, que é o Idiopathic Cytopenia of Undetermined Significance, citopenia, idiopática, significado indeterminado, ou se tiver alguma alteração clonal, que essa moça tem, a gente pode classificar como uma citopenia clonal de significado indeterminado, que é o CCUS, né? Então, essa seria uma hipótese para ela. E com esse FAM, do que eu me lembro, o título não é baixo, se não me engano é 1 para 640,
tá? É isso mesmo. Assim, eu acho que é um título alto, né? Então é difícil você ter um título tão alto, né? Eu sei que o padrão é muito importante, e você não ter uma alteração autoimune associada. Por outro lado, você não é habitual você ter um cariótipo complexo no lúpus, né? Não é uma coisa frequente. No lúpus, muitas vezes você vê que é raro, né? Anormalidades associadas ao cromossomo X, às vezes você vê algumas coisas dessa natureza, mas não é uma coisa frequente. E eu acho que do ponto de vista sindrômico, né, digamos assim, a gente tem que considerar como uma citopenia clonal de significado indeterminado mesmo, para nós, né? Porque nós não podemos chamar de mielodisplasia, né? A gente não tem como chamar, porque não tem displasia na medula, então isso é muito importante, tá? Em termos de diagnóstico. Muitas vezes não ter a ansiedade de fechar o diagnóstico é talvez a maneira mais lúcida, né? Mais correta, né? Da gente se posicionar, e eu acho que é muito ilustrativo. Um comentário que eu queria fazer, Paulo, é que é contraditório, né, que a SMD de baixo risco seja a que mais transforme. A princípio é contraditório, mas não, de todo modo não é, porque quando a gente compara com alto risco, a do alto risco a gente já espera que transforme, né? Ela já tem uma chance maior de transformar. Então, tudo que muda do ponto de vista do baixo risco, ele acaba tendo um impacto maior e um valor maior. Acho que esse é um ponto importante. Outra coisa que é um viés desse estudo é que a gente não tem nada molecular nem citogenético nesses diagnósticos. Então, a gente não tem uma certeza absoluta que todos esses casos realmente eram mielodisplasia, né? Então, até porque, ao longo dos anos, esse conceito da mielodisplasia foi mudando muito, né? Então, essa exigência de você ter maior ou igual a 10% de displasia junto com outros achados, ele não é uma coisa inicial. No início dos anos 2000, dos anos 90, anos 2000, isso era um grande leque, e em tudo que a gente não sabia o que era, a gente chamava de mielodisplasia. Então, tudo quanto era citopenia, leucopenia isolada sem anemia, plaquetopenia isolada sem anemia, chamava-se de mielodisplasia, muitas vezes sem displasia na medula. Quer dizer, essa categorização ela ajuda a normatizar. E, por outro lado, a gente sabe que hoje, para um diagnóstico de mielodisplasia, o indivíduo, mais de 85% dos casos, está na classificação da OMS, precisa ter anemia, precisa ter deseritropoese significativa para você caracterizar. Então, acho que a gente discutiu bastante, né, esse tema. Eu não sei se alguém gostaria de fazer uma pergunta, um comentário. Vou deixar aberto aí para vocês. Se ninguém tiver mais nenhum comentário, queria pedir então ao Paulo que concluísse, por favor. Eu acho que essa aula é muito interessante. A gente precisa estudar mais, cada vez mais, a CMD, né, e as relações com as doenças por ela associadas. É um diagnóstico difícil. A gente tem que estar familiarizado, porque o perfil mutacional e genético está cada vez sendo mais conhecido, né, e essas aulas são muito importantes, porque a gente cada vez mais se familiariza com isso, né? E hoje eu já vejo que esse meu entendimento da SMD é bem maior do que no ano passado, e está sendo cada vez mais prazeroso de estudar sobre essa doença. São super importantes essas aulas mesmo, justamente por isso. E mais agradecer aí pela oportunidade. Tá bom, Paulo, muito obrigado, então. Bom feriado para vocês e um bom resto de semana, tá bom? Um abraço, obrigado, bom dia. Tchau, tchau. Tchau, tchau, professor. Obrigado. Tchau, professor. Bom dia.